Gente, o dia hoje está pedindo em Salvador a seguir para a praia. Veja aí como está esse céu aí maravilhoso, né? Mas hoje, pelo menos até agora, 10h30, eu não saí porque eu preferi dar uma lida em umas coisas, fazer umas coisas aqui em casa e deixar não a praia, mas para fazer um passeio de bicicleta à tarde. E aproveitei para apresentar aqui a vocês o livro O Segredo da Dinamarca, onde vejo o livro com uma foto, um desenho, alguma coisa relacionada a livro e bicicleta, o meu olho na mesma hora vai e a carteira também é coçada para que eu adquira o livro. Eu não compro mais livros novos, de um modo geral, a não ser quando é para dar presente. Eu quase não compro mais livro novo, porque o livro é muito caro. Se você compra um livro só no mês, numa semana, tudo bem, mas eu consumo mais do que isso. Não quero dizer aqui para vocês que eu sou um intelectual, aquele cara que sabe de tudo, de jeito nenhum. Eu me divirto lendo um livro como quem se diverte indo para um baile. Então eu tenho vários tipos de diversões e uma delas é a bicicleta e a outra é o livro. Eu não tenho aquele interesse em chegar e sair dizendo e discutindo tudo, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Mas quando eu leio um livro, como todo mundo, eu gosto de passar as informações para as pessoas, principalmente quando tem bicicleta na história. É um livro de um casal francês, de uma jornalista e escritora, inglesa. O casal inglês foi morar na Inglaterra, o nome dela é Ellen Russell. O marido dela foi trabalhar na Lego e no livro todo ela criou o personagem para chamá-lo de Lego, né? Senhor Lego e tal, e tal, e tal. O que é que eu quero tratar desse livro aqui? Não é de tudo, é óbvio, quem quiser vai adquirir, tem também a edição dele no Amazon. Voltando, eu não compro quase livro novo. Esse daqui mesmo eu comprei esse livro numa barraca de livro que tem na Piedade do amigo Lázaro. Mesmo os sebos, de um modo geral, hoje estão vendendo livros muito caros. Não é que os sebos queiram vender caro, é porque hoje as coisas estão muito caras. Então você manter um sebo, você hoje tem um problema muito sério, que é tributos, e não do livro, né? Porque diz que não incide tributo no livro, mas termina incidindo, porque se você, por exemplo, vai pagar imposto de renda porque vendeu muito livro, você termina incidindo de uma forma ou de outra esse imposto também nos livros. Não existe nada de graça, né? E os aluguéis caros, e outra coisa, a insegurança também de nossa cidade, no caso do país, tem tornado também as coisas mais caras, porque uma loja mesmo pequena de um livro de um sebo, ele tem que estar pagando hoje taxa de segurança. Então é uma coisa que tomou conta do mundo, tomou conta do país, e às vezes uma lojinha tem que estar contratando 1, 2, 3, dependendo do tamanho dela, paga o da rua e ainda paga o de dentro da loja. As pessoas ligadas às empresas de segurança. Então termina tudo isso encarecendo os livros. Por isso que eu não compro nem em livrarias, porque são caros, exceto quando é para dar presente ou porque eu fui lá e gostei muito de um, quase sempre eu saio de lá com ele, mas eu prefiro comprar nessas banquinhas de rua. Aí, como você vê, está um livro bem conservado. Outro local que eu compro, e aqui eu não estou mercando nem recebendo por esses anúncios, eu compro muito também na igreja da Lapa e também na igreja do Rosário, onde eles têm lá um brechó que vende também livros usados. Inclusive, quem tiver livros usados, que não queira mais e não tenha como descartar, não tenha amigos para dar qualquer coisa, entrega lá no Lázaro, no Jardim da Piedade, ou nessas igrejas que vendem livros usados. Enfim, foi lá que eu adquiri esse aqui. Então esse livro aqui, ela fala, entre outras coisas, do uso da bicicleta na Dinamarca. Eu estive em Copenhague e a guia disse o seguinte: 70% da população preferiu escolher a bicicleta como meio de transporte. No caso desse livro, ela fala em 50% de usuários de bicicleta, no caso da Dinamarca. Eu estou falando, no meu caso, que eu ouvi da guia turística, era de 70% por votação da própria população. Como todo mundo sabe, é um país que tem verão, mas também tem um inverno que chega a menos de 20 graus,
abaixo de zero. Então é um local terrível para se andar de bicicleta. Mesmo assim, as pessoas, mesmo nesse evento, nesses invernos, menos o de 20 graus, obviamente, eles andam de bicicleta. Então lá você vai ver as pessoas com bicicleta. Isso aí você vê no YouTube hoje, não é segredo, não precisa ir lá nem para ver, né? Basta olhar no YouTube. As pessoas têm é comum uma pessoa que tem filhos, crianças, eles pegam e colocam os filhos no fundo de uma bicicleta, eles põem uns carrinhos, põem vários tipos de forma de condução da criança, e ali leva para a escola, leva para o trabalho, vão para os bares. Mas o que é mais importante, além do espírito e da cultura da bicicleta no país, é a cultura dele de um modo geral. É um dos países que tem o melhor índice de felicidade do planeta. É um país onde se paga muito imposto, mas também se tem tudo de graça. Então o nível de satisfação da população é muito alta. E principalmente em relação aqui ao nosso país, a segurança. Então ela conta aqui, por exemplo, e que impressionou-a, mesmo ela sendo uma londrina, onde a situação de violência não se pode comparar com a do Brasil, ela vai tomar um café e então deixa a criança na bicicleta do lado de fora. A maioria desses locais da Europa, então os bares são muito pequenos, os restaurantes são muito pequenos, apertadinhos de modo geral. Então as pessoas deixam as bicicletas, no caso da Dinamarca, do lado de fora. Então qualquer pessoa que passar por ali e sentir que tem algum problema com a criança, entra no bar e avisa para a pessoa. Isso são observações feitas por Ellen Russell. Eu não fiz essa observação porque não tive lá tanto tempo, foram só 3 dias em Copenhague, não deu para ver todas essas coisas, mas me impressionou a quantidade de bicicletas que tem circulando no dia a dia. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que Salvador não pode ser a mesma coisa? Por que o Brasil não pode ser a mesma coisa? Existem vários motivos para que Salvador e o Brasil, vou falar de Salvador, que é aqui que eu moro, né, não use a bicicleta como meio de transporte. A primeira coisa era o preconceito, que hoje está sendo vencido. Então bicicleta era coisa de pobre, era coisa que não ostentava, que não apresentava, enfim, era um atestado de pobreza, e tudo que é pobre é, de um modo geral, rejeitado, né? Lamentavelmente existe essa cultura nossa de que vale o carro, e não é só o carro, o tamanho do carro, o tipo de carro. Então, voltando aqui, indo para outro livro, 2 escritores que me chamaram a atenção há bastante tempo, que eu os lia e leio ainda. No caso de Carlos Heitor Coni, nas memórias dele, ele contando o seguinte: a impressão que ele teve ao visitar a Holanda, onde ele marcou um encontro com alguém do Estado, de terceiro escalão, vamos pensar aqui no secretário de Estado, qualquer coisa dessa, e então o sujeito lá, a pessoa, a autoridade, marcou com ele um encontro numa padaria e chegou em bicicleta. Isso para nós choca, porque a questão cultural aqui é muito diferente, né? Aqui você marca com um prefeito de uma cidade de 4, 5 mil habitantes, ele chega numa caminhonetona, marca em um hotel de 5 estrelas, aqui nos mais caros de Salvador, porque ele tem que ostentar, ele só é respeitado se ele chegar dessa forma, e quase 5 seguranças do lado, e tudo isso pago com nossos impostos. Então temos que mudar muito essa coisa para que a bicicleta em Salvador, no caso, seja usada, eu vou falar no Brasil, como meio de transporte normal. Então, outra história, eu Hemingway também, num dos seus livros, que é Tempo de Viver, onde ele fala, ele se impressiona em ver reis, rainhas andando de bicicleta na Holanda. Então, aqui na Dinamarca a situação é a mesma. Então você tem 70% da população andando de bicicleta. Por quê? Porque existe uma educação, não existe a violência, e existe também o respeito. Então não existe essa coisa do carro querer passar por cima da bicicleta, como é o nosso caso aqui. Nós temos assassinos potenciais no meio da rua.
E o pior é que esse mesmo motorista que agride uma bicicleta, às vezes ele está na bicicleta e vai agredir o pedestre. Porque tem muita gente hoje que dirige carro e que é agressivo no trânsito. E quando ele está na bicicleta, ele é agressivo também enquanto ciclista. É uma questão complicada, é um ciclo vicioso muito grande, ruim para nós. Então, quando você soma a falta de educação, a violência, a agressividade no trânsito, tudo isso, você vai dizer, eu não vou andar de bicicleta em Salvador, vou especificar Salvador. Mas aqui em Salvador já dá para se fazer o uso da bicicleta como meio de transporte, pelo menos em uma boa região da cidade, não é? Principalmente na região da orla. Tirando a parte da violência, você hoje sai praticamente do comércio em Salvador e vai parar em Itapuã ou mais, quase tudo hoje com ciclovias e ciclofaixas. Eu não sou favorável a ciclovias e ciclofaixas em todos os cantos, porque não precisa. O que eu sou favorável é que se reduza a velocidade dos veículos e que se multe severamente os infratores do trânsito, tanto de motoristas, como de ciclistas e como de pedestres. Porque a violência aqui não é somente por parte do carro, é também por parte de quem anda em moto e é também por parte de quem anda em bicicleta. Então, se você colocar essas coisas todas em um só prato e dizer, olha, vou a partir de agora reduzir a velocidade dos carros no centro de Salvador, pelo menos em determinadas regiões, para começar o processo educativo. Depois nós vamos aplicar realmente multa, porque não adianta você botar a placa de que a velocidade é 20 km, porque o cara não vai obedecer se ele não tiver a certeza de um guincho e se ele não tiver a certeza de uma multa. Então, por isso que eu sou favorável aqui no processo de educação do nosso povo, tem que haver multas e multas severas. E também para o ciclista, porque nós temos aqui situação como, por exemplo, vou falar da Barra, que é onde eu moro, na região da Barra, onde os ciclistas chegam em uma rua de lazer, onde estão idosos, estão animais, estão crianças, e eles chegam com as bicicletas em alta velocidade e buzinando para que as pessoas saiam da sua frente. Então, enquanto a gente não resolver tudo isso, as bicicletas não serão usadas como meio de transporte e jamais chegaremos a uma situação da Dinamarca. Eu não vou comentar o livro, porque quem quiser hoje é muito fácil, né, adquirir pelos sites que vendem livros usados, né? Podem pedir, como ele não é um livro ainda velho, ele pode ser adquirido deixa eu voltar aqui o livro para o fundo dele, que é muito interessante. Pode comprar através dos sites e tem também a edição em e-book pelo Amazon. Eu sou um daqueles que me adaptei muito bem aos livros, à leitura no Kindle, mesmo porque são mil vantagens que eu não vou contar aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e tem muitos vídeos no YouTube sobre o Kindle. Então eu quase não compro mais livros físicos, exceto quando acho baratinho assim em algum lugar, né? Porque se você pensar o preço do livro no país, claro, vamos pensar numa média de livro de R$50. Você compra 10 livros, são R$500. Você compra um Kindle por R$300. E no Kindle você vai comprar livro de R$1, de R$2. Os clássicos você compra uma coleção inteira por R$1 até R$5. Então você vai aprendendo a usar o Kindle e você vai dizendo, não tem como competir com o físico. O contato é interessante, o contato é gostoso, você riscar o livro, anotar, mas para mim a praticidade do Kindle é tão grande que eu praticamente não leio mais livros. Não leio, eu continuo lendo, não compro livros novos, mas está aí para quem se interessar pelo assunto. E aí, fazendo como sempre aqui, não só para os motoristas, como também para os ciclistas e pedestres. Nós temos que criar uma educação, minha gente, nessa forma de convivência. Então, nós somos muito agressivos,
Nós olhamos para um motorista que está passando por nós com os olhos do ódio, e o de lá com mais ainda. Nós matamos 64 mil pessoas por ano em acidente de veículo. Tem guerras no mundo que não tem essa quantidade de mortos. Então, o que é que está faltando? Agora, isso não vai acontecer, a melhoria dessa situação, se não houver realmente a atuação forte do poder público com o apoio da população, porque o poder público também fica inibido, tipo, se eu botar uma multa alta, eu perco a eleição. A população não apoia, porque a população tem a cultura também do carro. O negócio aqui é tão violento que quando tem uma placa dizendo assim, não pode estacionar, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para o lado para ver se tem se tem um guarda ou um semáforo, um leitor óptico. Se ele tiver a certeza de que não tem nenhuma dessas coisas, ele vai estacionar no errado. Ele estaciona em cima de passeio, em porta de garagem, não há o mínimo de respeito. E aí você vai para uma situação outra, que por exemplo os ônibus, você andar no ônibus em Salvador é um negócio doloroso, não só pela demora, pelo desconforto, como também pela quantidade de gente. Eu nem estou falando aqui nessa coisa da pandemia, e o tempo é muito longo. Então, se a gente conseguir modificar essa situação, criando uma educação de locomoção, vai ser bom para todo mundo. Então você não vai precisar, por exemplo, quem mora na Pituba e para o Iguatemi de carro, a não ser que você vai transportar muito volume de alguma coisa. Mesmo que vai os volumes, você hoje pode pegar e voltar de Uber, bota o Uber, a bicicleta no fundo do carro, como comumente inclusive eu faço. Então não existe limite para você andar em bicicleta. Olha, eu nunca peço desculpas pelo alongamento da história nos meus vídeos, porque aquela história não é profissional, as pessoas assistem se quiser, não é? Não luto aqui por quantidade de like, nem por quantidade nem tenho promoções, qualquer coisa, é feito de uma forma simples e dizendo aquelas coisas que eu acho que eu devo dizer para os amigos. E óbvio que aí quem não gostar desliga, né? Inclusive nem faço a barba direito, fica um negócio meio bagunçado para uma apresentação de TV, mas mesmo de TV online. E um bom dia para vocês. Daqui a pouco estou dando a minha volta. E motoristas, respeite o ciclista, respeite o outro ciclista e respeite o pedestre. E mais uma coisa, a ciclovia e ciclofaixa não é pista de corrida de pedestre, não é lugar de caminhada de pedestre e também não é local de corrida de bicicleta. Então os ciclistas fazem de uma pista que é estreita, que é pequena, como se fosse pista de corrida de bicicleta, inclusive para treino. Está errado. Se você tem ela toda vazia em sua frente, ok, mas a gente vê o pessoal agredindo de bicicleta o pedestre que está atravessando a pista. Então tem que compartilhar tudo isso, minha gente, não tem que estar agredindo ninguém. Então nós temos uma ciclovia, uma das primeiras que tivemos, a primeira que é da Orla, poxa, mas ali é um local de passagem entre praia e asfalto, muita gente nem presta atenção que aquilo ali é uma ciclovia, então vem aqueles bicicleteiros numa velocidade horrível, não é? Então, se tem gente, vamos diminuir a velocidade. Quem anda de bicicleta já está ganhando no pneu, na economia, em tanta coisa que não tem por que andar correndo, querendo atropelar todo mundo. Um bom dia para vocês, daqui a pouco dando minha voltinha também, e vamos ler. A leitura abre muito a cabeça, abre muito conhecimento e facilita a comunicação, todo mundo cresce, né? Um bom dia para vocês, bons livros, bons dias, boas horas para todos. A pandemia vai passar.